Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Para mim é boa noite, não sei para vocês, né? Mas já estamos aqui já quase 10 horas da noite, horário de Brasília. E nós vamos gravar aqui agora o Caderno 30. Hoje acabou que eu fiquei muito dedicado, gente, à produção de material, produção de material. Amanhã vocês vão estar recebendo esse material. Vou ver se essa aula aqui eu ainda vou postar hoje para vocês. E amanhã eu vou tentar me dedicar um pouco mais às gravações dos vídeos, né, porque acabou acumulando. Hoje foi bem focado na questão dos materiais, tinha bastante coisa para eu botar para vocês. Mas vamos lá. A gente vai falar do caderno 30, estamos no caderno 30 aqui. E o caderno 30 ele vai trazer então a análise do Código Civil, tá? Do artigo 104 ao artigo 112. Né? Esses artigos, gente, esses artigos do 104 ao 112, aqui inclusive pela organização do Código Civil, eu fiz uma divisão em todos eles. A gente vai falar das disposições gerais do negócio jurídico, né? E aí depois eu aproveitei hoje, fiz todo um trabalho focado nessa espinha dorsal dos fatos jurídicos para a gente preparar o terreno para entrar em contratos, eu estava olhando para lá, eu olhar para cá, para entrar em contratos e entrar em contratos, em obrigações, que vai pegar os contratos, e direitos reais. Por quê? Tanto os contratos quanto os direitos reais precisa demais dessa espinha dorsal dos fatos jurídicos, né? E o fato jurídico aqui a gente vai trabalhar o negócio jurídico como um todo, né? Então, o negócio jurídico, e a gente vai falar das disposições gerais, a representação, a condição, termo, encargo, a gente vai falar dos defeitos do negócio jurídico, como um todo, da invalidade do negócio jurídico. Nós vamos falar de prescrição e decadência. E aí, então, e da prova, né? E aí, a gente tem essa parte aqui, que é uma parte interessante, que a gente vai ter que trabalhar, explorar. Hoje, agora, nessa aula 30, nós vamos falar das disposições gerais dessa parte do Código Civil, dessa espinha dorsal que são os negócios jurídicos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter dentro do negócio jurídico os requisitos de validade do negócio jurídico, tá bom? Os requisitos de validade, isso é importante demais porque, gente, toda atividade notarial e registral, ela formaliza a vontade jurídica das partes. E formalizar juridicamente a vontade das partes pode estar ligado diretamente ao negócio jurídico sendo entabulado. Fora isso, tem muitos outros negócios jurídicos que têm acesso ao acervo registral. Então, o que, que acontece? O tabelião, o registrador, ele tem que conhecer profundamente essa parte do Código Civil. Os negócios jurídicos e seus requisitos de validade, existência, os planos, né? Existência, validade e eficácia, tá? Pontes de Miranda, né? Pontes de Miranda. E aí a gente sabe que tem uma escada aqui, existência, validade e eficácia. Nós vamos trabalhar ele aqui sem precisar fazer mergulhos doutrinários, vamos efetivamente para a objetividade do que pode cair na nossa prova e do que pode estar atrelado à prática da atividade notarial registral. O direito civil, gente, que eu vou dar para vocês aqui, é um direito civil totalmente conectado com a atividade notarial registral e vocês vão ver isso no material de vocês, tá bom? Beleza. Bom, aqui então o artigo 104, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer quais são os requisitos. Quais são os requisitos da validade do negócio jurídico? Agente capaz. O objeto, ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, né? Eu chamo de LLPDD. LPDD. Então, o objeto, ele tem que ter o LPDD. Ele tem que ser um objeto lícito, possível, determinado, determinável, determinado ou determinável. Ok? Além disso, a gente está falando de objeto, então agente capaz. E aí a gente tem que analisar a capacidade. O objeto, LPDD, ok? Lícito possível, determinável ou determinado, determinável. Ok, DD, tá bom? E a forma? A forma, ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Prescrita, prescrita
não defesa em lei, tá? Então, a gente tem aqui também a possibilidade de ter aqui um mnemônico, né? É PN, não defesa, PN, não defesa, desculpa, prevista, P, e não PN, defesa em lei, DL, tá? PNDL. Então a gente vai ver que eu vou botar isso aqui no material, são mnemônicos para você não perder na hora da prova, tá? Porque como é prova objetiva, muitas vezes o examinador vem te perguntando exatamente isso. Quais são as regras do objeto? O objeto tem que ser lícito, possível, determinado e determinável. E quando fala da forma, a forma tem que ser a prevista em lei, ou não defesa em lei, ou não proibida pela lei, tá bom? Defesa é proibido. Então, palavras-chave aqui, a gente vê que são requisitos cumulativos. Gente, faltou um deles, invalidade do negócio jurídico. Invalidade do negócio jurídico. Então, aplicação, qualificação, você aplica direto em qualificação de escrituras, contratos, atos de registro. A ausência de qualquer um deles torna o ato que inválido, invalidade. Professor, e a classificação de validade? Vamos ver daqui a pouco. A invalidade ela pode ser total ou parcial. É? Sim. Invalidade total ou parcial, que a gente chama de absoluta e relativa. E a gente pode mudar a nomenclatura de validade, né? O ato pode ser nulo ou anulável, ok? Mas a gente vai ver essas nomenclaturas mais para frente. A pergunta clássica de literalidade e distinção é entre nulidade e anulabilidade. Nulidade é um negócio nulo. Nulo é invalidade absoluta. Então a gente vai ver ali dentro dos requisitos o que causa o ato nulo dentro da análise dos requisitos de validade. E o que torna o negócio anulável diante da análise dos requisitos de validade, tá? A própria lei, o próprio Código Civil traz para a gente essas diferenças de nulidade e anulabilidade, tá bom? Beleza, mas vamos ver isso tema para frente, tá ok? Forma solene. E a gente vai reforçar isso aqui antes do ingresso total em direito civil. Quando a gente for ingressar efetivamente em direito civil, aqui a gente está dando um apanhado muito rápido, um caderno bem leve, para a gente ver só os principais pontos, mas depois nós vamos fazer um ingresso um pouco mais profundo, para fazer análise depois dos atos, tanto do registro quanto do notas. Forma solene. A validade do negócio jurídico requer forma especial, quando a lei expressamente a exigir. Então, forma legal, escritura pública em casos exigidos. Por exemplo, para alienação de imóvel cujo valor seja acima de 30 salários mínimos, tem que ser por escritura pública. Então, cuidado. Até 30 salários mínimos pode ser feito com contrato particular. Até. Não é menos. Não é inferior a 30. É até. E acima de 30, escritura pública, tá bom? Então ela requer o quê? Uma solenidade, uma forma especial. Se eu violo essa forma, nulidade. E nulidade absoluta. Nulidade absoluta é o quê? Nulidade absoluta é o negócio nulo, tá? Nulo, ok? Cuidado, porque a nulidade ela pode ser absoluta ou relativa, tá? Então é nulo e anulável. Interpretação favorável à validade, a lei presume a existência dos requisitos de validade do negócio, até prova em contrário, presunção de validade, os atos notariais, né, gozam de boa-fé e também gozam do princípio da legitimidade, e a legitimidade diz que os atos são legítimos até que se prove o contrário. A presunção de legitimidade ela é iuris tantum, ou seja, ela é relativa, pode ser afastada por decisão judicial, ok? Ela não é absoluta. Iuri et de iuri seria absoluta, e não é, a nossa é iuris tantum, tá bom? Atos notariais presumem-se então legalidade, salvo evidência em contrário, costuma cair, né, em alternativa sobre presunção relativa. A forma, gente, qual é a forma dos negócios jurídicos? A forma dos negócios jurídicos, elas são o que? Livre. A forma, em tese, é livre. A validade do negócio jurídico não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir. Então, para vocês perceberem, a obrigatoriedade, lá no 108, que a gente vai falar do 108 aqui agora,
No 108, a obrigatoriedade de escritura pública para imóveis acima de 30 salários mínimos é o quê? Uma exceção a essa livre forma, tá bom? Então, você tem o princípio da liberdade da forma, contrato simples, acordo simples entre as partes, não precisa de escritura pública, quando precisar a lei vai dizer, tá? Então, para imóveis acima de 30 salários mínimos, tem que ter escritura pública conforme o artigo 108 determina, tá bom? Então, tá aqui, ó, não dispondo, ele diz, ó, não dispondo da lei em contrário, o próprio Código Civil, que é o quê? A norma geral. A norma geral. E a gente vai ver que há possibilidade, sim, de transação imobiliária com valor acima de 30 salários mínimos que não vai precisar da escritura pública. Mas ela é afastada como? Ela é afastada por lei especial. Lei especial afastando a regra geral. Mas qual é a regra geral? Acima de 30 salários mínimos tem que ter escritura pública. Artigo 108. Não dispondo da lei em contrário, a escritura pública é essencial, é essência. A escritura pública é essencial, é da essência de validade, ó, é essencial a validade dos negócios jurídicos que visem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis no valor superior a 30 salários mínimos. Então guarda isso, tá? Porque é uma exigência legal. Ele diz, não dispõe da lei em contrário. Então há exceções? Há exceções. Nós vamos ver depois nas leis especiais. Tá bom? Escritura pública é obrigatória, lavratura de compra e venda, doação, permuta, usufruto, tal, tá? Beleza? Acima de 30 salários mínimos. A gente vai ver que, por exemplo, doação imobiliária sempre vai ter que ser por escritura pública. Então, tem alguns atos que a própria lei determina, tem que ser por escritura pública, ok? Declaração da vontade. No silêncio da lei, a vontade será interpretada conforme a boa-fé e os usos do lugar. Então, boa-fé objetiva sempre nas relações civis, relações de negócios jurídicos, interpretação de cláusulas ambíguas em testamentos, escrituras, estatutos, sempre vai ser interpretado ou de forma conforme a boa-fé objetiva e os usos do lugar, tá? Usos e costumes do lugar. Relaciona-se com a função social do contrato. Simulação parcial. Gente, existe a possibilidade de simulação, aí a gente também vai ver um pouco mais para frente, tem uns artigos que vai falar efetivamente isso aqui, a manifestação da vontade subsiste se o negócio dissimulado for válido. Por quê, gente? Olha só, a simulação é um vício que causa nulidade. É um vício insanável. A gente vai ver essas nomenclaturas. Um vício quando ele é sanável ou insanável. Quando pode convalidar e quando não pode convalidar. E aqui, quando a gente fala de simulação, o Código Civil diz para a gente que simulação ele é um vício que pode estar no negócio jurídico, mas ele é insanável. Por quê? Ele traz nulidade absoluta para o negócio jurídico. Agora, cuidado. Por quê? A simulação, ela pode ter uma dissimulação por trás. Então, guarda aqui, para quem está com o material na mão, anota aí. Essa simulação parcial, ela tem o quê? Uma dissimulação válida. Então, ela tem uma dissimulação, tem um negócio válido dentro dessa simulação, tá bom? Então, quando há dissimulação e pode ser aproveitado o negócio dissimulado, tá ali, ó. A manifestação de vontade subsiste se o negócio dissimulado for válido. O negócio dissimulado é válido. Então, há possibilidade de aproveitar, tá bom? Então, por exemplo, contratos que preenchem todos os requisitos. Todos os requisitos. Só que na hora de colocar o valor, colocou o valor inferior para poder fugir à responsabilidade dos emolumentos, pagamentos de emolumento, porque o emolumento é por faixa de valor, para pagamentos de tributo, ITBI, por exemplo. Então, se colocou ali, declarou menos do que deveria, o negócio em si, ele é válido. Só que houve uma simulação, uma dissimulação, né? Uma dissimulação e alterando o valor. Então, essa simulação ela é parcial. Houve uma simulação do valor, botando menos do que deveria, uma declaração falsa ali, simulando uma outra coisa que não é verdade, tá? Mas o negócio dissimulado, ele é válido, ok? Parte válida do negócio pode subsistir. Interpretação restritiva, os negócios jurídicos benéficos, que traz benefício a alguém, e a renúncia devem ser interpretados estritamente.
Então, toda renúncia de direitos, ela tem que ser restritiva, ela não pode ser abrangente, tá bom? Renúncia, liberdade, interpretação restritiva, doações, por exemplo, com encargos, cláusulas restritivas de inventário, ela tem que ser analisada na literalidade, tá bom? Beleza? É a intenção das partes. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem, tá bom? Então, o princípio da primazia da intenção. Divergência interpretativa em testamento, cláusulas ambíguas. Então, qual é a intenção daquele que está praticando o ato? A intenção, ela tem o quê? Primazia em relação ao que realmente foi entabulado. Está diretamente ligado à boa-fé e à função, que realmente a pessoa queria fazer, tá bom? E aqui nós temos, então, temos essa primeira parte, 112, e nós temos aqui do 113 em diante, até o 138, a gente vai falar aqui da interpretação, conforme a boa-fé e tal, e nós vamos falar aqui também das... Deixa eu ver se tem um quadro aqui, se tiver um quadro, a gente já vai direto, tem um quadro aqui, a gente fala lá direto da condição termo encargo. Isso aqui é muito importante, isso aqui é uma coisa vital, ou seja, é uma análise vital dentro do nosso estudo para essa parte, que é o quê? Você entender, deixa eu ver se eu tenho um quadro aqui mais direto, se tiver mais direto melhor ainda, se não tiver a gente vai falar aqui sobre, tá? Mas eu trago isso em outras aulas lá na frente. Ah, tá, esse quadro aqui ele é importante. Ele assim, ele o esquema memo, né? O que eu gosto de memorização. Você ser direto, pragmático. Se você entender isso aqui, você acerta 99% das questões, para não dizer 100. Se entender isso aqui. Condição. Porque todo ato, gente, você tem ali, né? Você tem a natureza, os planos. Né? Tem os planos aqui de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Quando a gente fala que o evento pode estar submetido a uma condição, um negócio jurídico pode estar submetido a uma condição, o negócio jurídico pode estar submetido a um termo, ele pode estar submetido a um encargo. Nós estamos falando da produção de efeitos desse negócio. Porque a validade a gente já viu lá atrás. Validade tem que ser agente capaz, tem que ser o objeto como? Lembra do objeto? Lícito, possível, determinado e determinável. A gente tem que ter a forma. Como é que é a forma? É aquela que é permitida por lei, prevista em lei, ou não defesa em lei, tá? Não vedada pela lei, ok? Então, aquilo lá é o quê? São requisitos de validade. Tá bom, eu preenchi os requisitos de validade, mas eu coloco uma cláusula lá condicional. Eu coloco lá uma cláusula de termo. Eu coloco lá um encargo. O que eu estou fazendo? Esse meu negócio é válido, mas a produção de efeitos dele está submetida a uma condição, está submetida a um termo, está submetida a um encargo. Percebeu? Então, são formas de eu controlar os efeitos do negócio jurídico. Eu quero que esse negócio jurídico ele vale agora. Eu quero que ele esteja atrelado a uma condição. Por exemplo, eu quero doar uma casa para o meu filho, um carro. Quero doar um carro para o meu filho. Mas eu só vou doar se ele passar na faculdade. Então, eu posso doar e colocar uma condição. Essa condição, ela pode ser o quê? Como eu quero doar o carro, só se ele passar, eu já posso fazer um negócio jurídico de doação para reservar já o carro para ele e coloco lá, né? Já está aqui reservado que eu estou fazendo a doação, mas eu coloco se ele passar na faculdade e também tem que botar em X tempo, né? Porque senão vai ficar quanto tempo ele para passar. E coloco ali em X tempo. Durante aquele período, eu faço a doação para ele, mas a produção de efeitos, o carro só vai se tornar dele se ele passar. O que eu fiz? Coloquei uma condição suspensiva. Enquanto não passa, você não é dono. Você não é proprietário. A propriedade não se transfere. A doação não é feita. Ela não se perfecciona. Ela não produz efeitos. Por quê? Eu coloquei uma condição suspensiva. Legal? Então perceba. Mas você vai guardar assim. Percebe que quando eu digo se ele passar,
Eu estou dizendo que, então, a produção de efeitos está submetida a um evento futuro, porque para passar para frente, não é agora, né? Vai levar um tempo, e incerto, porque eu não sei nem se ele vai passar. Então, toda vez que eu vou submeter o meu negócio jurídico a um evento futuro incerto, é condição. Se botar se, é condição. Se é condição. Ah, professor, mas se não for suspensiva, se for uma condição, é que já dá agora, mas ela pode acabar lá na frente. Ela pode ser uma condição resolutiva. Em vez de ser uma condição, se passar, eu posso botar resolutiva até passar. Não? Eu posso botar resolutiva. Eu posso já botar produzindo efeitos agora, mas com tempo futuro para acabar. Ou seja, não é nem até, né? É assim, se passar, ele produz o efeito resolutivo. Digamos, vamos botar aqui um resolutivo. Como eu tenho que botar condicional, evento futuro incerto, eu posso botar com resolutividade, eu posso botar assim, eu vou doar esse carro para você, né, com a condição de mudar, de repente, o carro, né, fazer uma mudança. E numa condição resolutiva seria que você, então, se passar, você ganha o carro, certo? Se passar, vai ganhar. Isso é aquisitiva, é suspensiva, mas de aquisição. Quando é resolutiva, ela resolve. A resolução é o quê? É como se fosse. Eu não estou lembrando, conseguindo pegar um exemplo aqui agora. Enquanto a aula vai rolando, eu vou tentar ir lembrando, tentando pegar um exemplo melhor, ou se não já tiver aqui, né? De repente tem aqui, vamos lá. Vamos lá aqui, que aí a gente tem pouco tempo para não ficar tentando aqui buscar um exemplo concreto e não conseguir. Tentando pensar aqui num. Mas vamos lá, guarda isso. No quadro comparativo para memorização dessa produção de efeitos. Condição, evento futuro incerto. Termo, futuro incerto, vai acontecer. O termo vai acontecer. Então, o termo é aquilo, até que. Né? Então, futuro e certo vai acontecer. E o encargo, ele é acessório. Ele é um dever acessório. E por ser um dever acessório, em tese, ele já está produzindo efeitos. A maioria dele já está produzindo efeitos, a menos que você suspenda por cláusula. Mas como é encargo, ele já, em tese, começaria a produzir efeitos, e caso o encargo não seja cumprido, você então pode judicializar ou cobrar o adimplemento do encargo que não foi cumprido. Mas guarda isso. Condição, evento futuro incerto. Termo, evento futuro e certo. Encargo, dever acessório. Acabou. Deixa eu ver se eu tenho exemplos aqui, porque essa hora da noite já está indo para as questões, né? Essa hora da noite a gente já não consegue lembrar de muitos exemplos e tal, mas eu vou trazer isso lá. De repente tem alguma questão aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma questão que vai falar efetivamente. Vamos ver aqui, vamos fazer algumas que aí de repente a gente vê. Maria celebrou escritura pública de doação com cláusula de que o imóvel só passaria ao donatário se ele concluísse a faculdade de Direito. Após 5 anos, o beneficiado abandona o curso diante disso juridicamente. Gente, o que aconteceu? Ela fez o negócio jurídico, ela fez uma doação com cláusula de que o imóvel só passaria. Ou seja, o que ela fez? Ela colocou ali uma condição suspensiva. Fez a doação com cláusula de que o imóvel só passaria ao donatário, ou seja, doou, mas a transferência só se efetivaria se ele concluísse a faculdade. Após 5 anos, o beneficiário abandonou. Se ele abandonou, o que aconteceu? A cláusula suspensiva está aqui? Tá aqui, a cláusula suspensiva. A cláusula suspensiva está aqui. Só que a doação, o quê? Não se aperfeiçoa. A cláusula é uma condição suspensiva, tá vendo? É válida.
A doação é válida. Produz efeito? Não, não produz efeitos. Ela é até válida, mas não produz efeitos. A cláusula é considerada termo? Não. Por quê? Porque o evento é futuro e incerto. Para ser termo tem que ser futuro e certo. Tá bom? Beleza? Isso que é bom de fazer questões já ajuda a gente, né, a poder explicar um pouco melhor. O encargo é exigível independentemente da conclusão do curso. Não é encargo, não tem encargo. Ela não doou para ele com um encargo, tipo um cuidado especial, alguma coisa que ele tivesse que fazer, enquanto tivesse. Ela botou se. Olha aqui o se aqui, ó. Ó que interessante esse se. Ó, o se, condição, tá? Beleza? O ato é nulo por incerteza do objeto. Não, o objeto é certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais. Ó, João manifestou vontade em escritura, mas intencionalmente atribuiu valor inferior ao imóvel para fins... Ó, ele atribuiu valor inferior ao imóvel para fins tributários, gente. Olha aqui. O que ele fez aqui? Ele fez uma simulação. Isso aqui ele simulou o valor. O valor real foi pactuado em documento separado. Olha aí, ó. Ó, mentindo lá, ó, declaração, falsidade ideológica, olha aí. Segundo o Código Civil, ó, responde aqui, não só civilmente, mas criminalmente também. O negócio é nulo por simulação absoluta? Em tese seria, mas perceba que ele mentiu só sobre o valor, tá? Isso, em tese, descaracteriza todo o negócio? Não. Esse negócio é um negócio de simulado que pode prevalecer. Ele é válido. Né? Então, assim, o que ele está dizendo aqui? O negócio simulado poderá prevalecer? Sim, pode. O restante está errado? Está errado. Anulável? Não. Simulação anula qualquer manifestação de vontade? Não. Não anula as outras. Tá? Perceberam aí? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente poderia usar lá para o... Não. Ó, na lavatura de uma escritura de compra e venda, uma das partes declara que acreditava estar adquirindo um imóvel diferente. Isso aqui é erro, né? Deixa eu ver aqui. É erro. Ó, numa escritura de compra e venda, uma das partes declara que acreditava, ela acreditava estar adquirindo um imóvel diferente do descrito. O imóvel estava descrito, ela achou que era outra coisa. O erro recai sobre o objeto. Trata-se de erro. Erro essencial que pode tornar o negócio anulável. É erro. Ela achou que era outro negócio. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa do encargo aqui, ó. Carlos doou um terreno para a instituição de caridade. Opa, doou para a instituição. Impondo como encargo a construção de uma escola no local, sem indicar prazo. Percebe, gente? Não é condição. Vê que a própria questão já falou que é encargo, mas não é condição. Que, gente, o examinador que é malvado, ele poderia, ó. Carlos doa um terreno para a instituição de caridade, impondo como condição a construção de uma escola. Poderia botar como condição? Sim, mas seria condição? Não, seria encargo. Tá? Cuidado com isso. Sem indicar prazo. Passados anos, nenhuma obra foi iniciada. E Carlos quer revogar a doação. Pode? Pode. O descumprimento do encargo não gera consequência. Gera doação inexistente? Não foi válida. A doação é válida? Sim. A doação foi válida. O problema é que o encargo ele pode ser exigido judicialmente. Ele pode exigir que seja construída a escola, caso não seja construída, que revogue a doação. Por quê? Porque ela foi com encargo. Sacaram aí? Em um testamento, o falecido determinou que certo bem seria legado ao herdeiro. Opa, testamento, legado ao herdeiro. Se, já sabe, né? Se, condição. Se este, ao tempo da minha morte, não estiver divorciado. Olha só, ele falou o seguinte, ó, se você não divorciar, ou seja, ele estava querendo proteger mesmo aqui, era a mulher. Testamento falecido determinou que certo bem seria legado ao herdeiro, se este ao tempo não tiver... ele estava protegido, ele gostava aqui da nora, digamos que fosse nora, ele gostava da nora. Se você não divorciar dela, ok. O que ele colocou aqui, gente? Colocou um legado para um determinado herdeiro, mas perceba que aqui a morte dele é certa, a morte dele que está testando. A morte é certa. Só que
ele colocou o legado, que é a possibilidade dele testar, direcionando um bem a uma determinada pessoa, ele direcionou para aquela pessoa, mas botou uma cláusula, uma cláusula condicional. Ó, é um evento futuro incerto, porque ele não sabe. Por que é futuro incerto? Porque ele não sabe se quando ele morrer, ele vai estar casado ou não. Por isso que é incerto. E é futuro, que é para frente, percebeu? É só você identificar que é um evento futuro incerto para entender. É condição. Se é condição, e aqui é uma condição suspensiva, veja que ele não recebe o bem agora, só lá na frente, se aquilo acontecer, então você vai botar aqui que é uma condição suspensiva ilícita? Não, lícita. Condição suspensiva lícita. Letra D. Perceberam, gente? Então aí, ó, várias situações, tá? Nós já estamos com meia hora, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Mas guarde isso, a gente vai voltar nesse assunto aqui lá no caderno 50 e pouco, tá? Que eu fiz uma aula toda dessa daqui focada, mas toda ela conectada com a escritura pública, com registro e tal, e a gente vai aprofundar um pouco mais, inclusive, esse assunto. Aqui foi só mesmo para dar um bate-bola e vocês poderem dar uma reforçada nesse conhecimento, tá bom? Aqui tem os gabaritos comentados aqui embaixo, gente, utiliza os gabaritos comentados para estudar. E aqui no gabarito comentado, ó, eu trabalho estrategicamente isso aqui, tá? Eu coloco, inclusive, aqui o que a gente está falando, ó, doação condicionada à formatura, simulação parcial de valor, ó, erro sobre objeto, que são possibilidades de cair na prova. Com isso aqui, ó, doação com encargo, ó, cláusula testamentária com condição, doação com data futura, ato praticado por absolutamente incapaz. E aí, gente? Ato praticado por absolutamente incapaz. Eu não vi lá a questão, né? Mas analise aqui. Porque se é absolutamente incapaz, o ato é nulo, né? Nulidade. Ele não se convalida. Se for relativamente incapaz, relativamente, dependendo do ato, é possível convalidar. Absolutamente incapaz, não. Agora, cuidado, se for relativamente incapaz para escritura pública de compra e venda de imóvel, mesmo sendo relativamente incapaz, é nulidade absoluta, tá? Nulidade absoluta. Por quê? Porque tem que ter autorização judicial. E a ausência de autorização judicial faz o quê? Traz a nulidade para dentro do ato, ok? Nós vamos explorar tudo isso lá na frente, fiquem tranquilos. Cláusula subordinada ao arbítrio. Gente, toda vez que tiver um contrato, cláusula subordinada ao arbítrio unilateral, é nulo, tá? Guarda isso, é nulidade absoluta, tá? Digamos, estamos condicionando alguma coisa e isso aqui vai ficar livre para fulano decidir quanto ele quiser, digamos, o valor. Tá errado, não pode. Condição impossível, outra coisa, uma condição que seja colocada, né, impossível, o ato também é nulo, beleza? Então tá tudo aqui, façam esses exercícios para vocês exercitarem, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês e botei questões avançadas, tem mais questões aqui embaixo, ó, doação à nascitura e personalidade jurídica, ó que legal. Então façam aqui. Isso aqui é uma estratégia, tá? Hoje eu estava até conversando com um dos colegas de vocês, eu disse, pô, professor, mas o senhor bota 5 questões, daqui a pouco o senhor bota mais 5, daqui a pouco o senhor bota 10, o senhor bota mais 10. Aí, eu prefiro fazer logo tudo de uma vez. Não, gente, isso aqui é uma estratégia, tá? Quando você faz as 10 primeiras aqui, por exemplo, aqui tem 20 questões nesse caderno, né? Ó, 20 questões aqui, são 20 mesmo. 20 questões. Uma coisa é eu dar as 20 questões para vocês fazerem, de uma vez. Você vai acertar ali X. Mas se eu der 10 primeiro, para você fazer o gabarito, para você conferir, discutir, analisar, papapá, pp. E depois disso, você é surpreendido com mais 10 questões. No final do gabarito, você vê que, caramba, tem mais 10 questões aqui embaixo. Gente, não tenha dúvida que essas 10 questões aqui você vai fazer com mais rapidez, com mais velocidade. Vai dizer para a tua mente que aquilo ali é importante, porque você está repetindo, fazendo uma repetição, mas você já vai mais confiante, porque você viu o tema e discutiu ele bem. Você maturou ele bem nas 10 primeiras questões. Quando você vai para as outras 10, aí você já vai mais confiante, isso é bom, dá prazer para sua mente. E prazer para a mente, na hora do estudo, é dizer que você está fazendo uma coisa boa.
a mente não se cansa muito rápido, ela te dá mais energia e você fica mais tempo estudando, tá bom? Isso é uma estratégia, tá bom? Valeu, gente. Beijo no coração de vocês e vamos continuar firme aí nos estudos, tá ok? Um abraço.